Estamos aqui, meus amigos, meus colegas internautas, para mais uma edição do CP Futebol Clube. Hoje uma edição especial, como todas, né? Para analisar a estreia de Inter e de Grêmio no Campeonato Brasileiro e também as pretensões dos dois times. O que eles almejam. Onde é que eles podem chegar? Com dois especialistas no assunto, modestamente, eu e Lucas Melo. Luquinhas, como é que vai ser a estreia do Grêmio? Onde? Contra quem? Como é que vai ser? O Grêmio estreia no sábado, é exemplo do Inter, que vai falar depois, mas mais cedo, né? 6h30 da noite aí na Arena, enfrenta o Atlético Mineiro, um confronto bem complicado. Duríssimo. Duríssimo. O Grêmio que não vai ter o Bright White, né? Tá com um problema muscular, inclusive tá na Europa. Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, foi se tratar lá com um fisioterapeuta da sua confiança. O segundo Grêmio volta na semana que vem. Então a grande desfalque aí é o Bright White. Hulk dizem que é o melhor jogador em atividade do Brasil. O que vai tu acha, aí, né? Muito bom jogador, né? Mesma idade. Tá numa grande fase. Continua fazendo muito gol, né? De tudo que é jeito. Só um detalhezinho rapidinho. O Igor Serrote deve ser a principal novidade aí nessa equipe do Grêmio na lateral direita. Igor Serrote, que começou o Grenal. Foi a grande surpresa, no Beira-Rio e foi substituído no intervalo porque corria risco de ser expulso. Exatamente. Mas parece ser um jogador de futuro. E o Inter, Fabrício? O Inter estreia no Campeonato Brasileiro com uma parada duríssima, talvez um pouco mais dura, inclusive, que a do Grêmio. Joga com o Flamengo a partir das 9 da noite, horário de boate, né? No sábado à noite, pro cara estar na boate, né? Mas enfim, tem gente que vai ver o jogo, eu sou um deles, mas pelo menos sou pago. 9 da noite no Beira-Rio, no Maracanã. O principal desfalque do time que vinha jogando o Campeonato Gaúcho, que foi campeão há 2 semanas atrás, é Vitor Gabriel, que sofreu uma lesão muscular e deve parar aí por umas 3 semanas no mínimo. Está fora desse jogo, dos próximos, inclusive do jogo da próxima quinta-feira, em Salvador contra o Bahia, jogo que marca a estreia do Inter também, né? Mais uma estreia sábado, estreia na próxima quinta-feira na Libertadores da América. E eu acho, Melinho, que os dois times vão brigar mais ou menos por uma zona intermediária da tabela. O Inter, por estar mais pronto com um time e um sistema de jogo mais solidificado, tem alguma vantagem. E o Grêmio, quais são as pretensões do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro? Então, bem como tu falou, Fabrício, eu acredito que o Inter vai brigar, acredito, uma vaga na Libertadores, de repente, daqui a pouco um título, né? A gente não sabe como é que vai ser a temporada. Já o Grêmio precisa mostrar trabalho, o Quinteiros, né? Já começa a ficar pressionado, mesmo que a direção dá um respaldo para ele está um pouco pressionado pela perda do título, não só da perda, como foi, né? Porque a diferença a diferença foi muito grande, né? Então hoje é um ponto de interrogação esse time do Grêmio, que ele tentou aí nessas 2 semanas encontrar uma forma de jogar para tentar passar o mais rápido possível o que ele acredita, o que ele quer no time do Grêmio. Vamos ver a partir de sábado se esses treinamentos aí vão dar resultado ou não. Caso, por exemplo, ele não tenha um sucesso no sábado, a pressão fica ainda maior. E tem Grenal logo em seguida, acho que é na quinta rodada. Na quinta rodada. Então, hoje a expectativa do Grêmio não é tão boa por esse início de trabalho do Quinteiros. Mas risco de rebaixamento não corre, né, Melo? Acredito que não, né? Mas depende muito dessa arrancada, do que ele vai fazer na arrancada do Brasileiro. Eu diria o seguinte, a torcida de Grêmio e de Inter tem que ficar cada vez mais atenta, porque a chance de rebaixamento vai ser cada vez maior a partir dos próximos anos, pela diferença de investimento de alguns clubes e na comparação com outros. E clubes menores, que eram menores, vão começar a brigar um pouco mais na parte de cima. Um exemplo clássico é o próprio Bahia, que vai jogar contra o Inter, que normalmente não brigava na parte de cima da tabela, que, pelo contrário, brigava na parte de baixo, normalmente sendo rebaixado, inclusive. Agora vai brigar na parte de cima da tabela, já foi assim no ano passado, inclusive por isso que ele vai disputar a Libertadores. Exatamente. O Grêmio que a torcida pelo menos tem esse medo, porque viveu isso ano passado, né? Brigou ali, faltando 3 rodadas, conseguiu escapar. É tudo que a torcida não quer passar de novo. E aí o Quinteiros, por isso que eu falei, o Quinteiros tem que mostrar trabalho nessas primeiras rodadas para dar tranquilidade para ele conseguir seguir com o seu trabalho no Grêmio. O Inter, o Correio do Povo, inclusive eu fiz uma entrevista com o presidente Alessandro Barcelos nesta semana e ele
abril, mais ou menos, o planejamento do Inter. O Inter vai jogar esses próximos 2 meses dando tudo que é possível, mesmo correndo algum risco de lesão. E após esse período, que vão ter 19 partidas em 2 meses, ou seja, uma partida a cada 3 dias e meio, é uma loucura. O Inter vai avaliar onde tem chance, em que competição vai poder chegar. E aí sim, depois desse período, vai poder priorizar. Uma coisa muito importante também, Melo, que vai ser fundamental nesse Campeonato Brasileiro é a parada de julho, que os clubes, vamos dizer, mais fortes ou com mais potencial para ser campeão, pelo menos alguns deles, o Fluminense eu tiro dessa lista aí, mas o Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras vão disputar o Mundial de Clubes da FIFA, vão jogar lá durante um mês, vão sair daqui cansados, vão chegar lá, vão se cansar mais ainda e vão voltar mais cansados ainda. Enquanto isso, outros clubes, como o Inter e Grêmio, vão ter um período de férias, com certeza, e depois vão se preparar para a reta final do Campeonato Brasileiro e das outras competições. Ou seja, o clube que utilizar bem esse momento da temporada, esse 1 mês de parada, pode surpreender na reta final. Exatamente. Por isso que eu não descarto nada, esse campeonato vai ser diferente. É isso aí, Melim. Só uma informação, já que tu falou na questão do planejamento do Inter. Esse programa é uma pujança de informações. Trazer um pouquinho do planejamento do Grêmio, tá? Inicialmente, a ideia do Grêmio é focar nas Copas. Né? Mas, claro, depende daqui a pouco, nesses 2 meses, como é que vai chegar ali em junho. Então, Começa a ter que priorizar porque precisa de ponto. Exatamente. Então, inicialmente a ideia, até porque se for ver a montagem do elenco, tem muitos estrangeiros. E aí focando na Sul-Americana, que não tem esse limite. Então, inicialmente a ideia do Grêmio é focar tanto na Copa do Brasil como na Sul-Americana. Mas vai depender do que vai fazer nesse início do Campeonato Brasileiro também. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui em mais uma edição do CP Futebol Clube. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos aí, com os inimigos também. E ficamos por aí. Até a próxima, né, Até a próxima. Voltamos em breve. Em breve, a qualquer momento. Beleza? Falou. Valeu.